Olá, professor. Eu e minha equipe a gente falar um pouco sobre a série de satélites do Landsat. E a minha equipe é composta por mim, Amanda, José Otávio, Miriam, Lorena Morim e Fabrício Henrique. O Landsat, satélite de sensoriamento remoto terrestre, ele teve início na década de 60. Ele foi desenvolvido pela NASA, só que ele foi dedicado somente à observação dos recursos naturais terrestres. E inicialmente o nome dele foi HERTS, ERTS. E somente em 1975 ele foi denominado de Landsat. Ele foi o primeiro satélite a atuar diretamente com as pesquisas de recursos naturais. Em 1972 foi lançado o primeiro Landsat-1 e ele foi o primeiro satélite de sensoriamento remoto do mundo. Ele levou com ele dois instrumentos a bordo, que foi as câmeras RBV e MSS. E ele acabou operando por mais ou menos um período de 5 anos e ele tirou mais de 300 mil imagens da Terra. E em 75 foi lançado o Landsat 2 e em 78 foi lançado o Landsat 3. Os dois levaram os mesmos instrumentos que o Landsat 1, só que o 3 ele acabou tendo umas configurações a mais. Em 1982 foi lançado o Landsat 4, com o MSS e também um sensor novo, que era o sensor TM, Thematic Mapper, para poder dar um suporte a mais nas pesquisas. E 2 anos depois foi lançado o Landsat 5, e ele entrou em órbita com os mesmos instrumentos que o Landsat 4. Já em 93, o L6, que é o Landsat 6, que tinha um sensor mais avançado, o ETM, ele acabou não conseguindo atingir a órbita terrestre porque ele teve falhas no lançamento. E em 1999 foi lançado o Landsat 7, que teve um melhoramento na acurácia do sistema, ampliou a resolução dele e permitiu uma geração de composição coloridas nas imagens. E a continuidade da série, ela ocorreu em 2013, com o Landsat 8 ou LDCM, que tem duas bandas espectrais, uma para estudos e outra para detectar as nuvens do tipo Cirrus. Ele opera com os dois sensores, o OLI e o TIRS, e até hoje está ativo. E aqui a gente trouxe uma tabela com informações básicas do Landsat 8, como a data de lançamento dele, a altitude, o país de origem, quem é o responsável dele, os tipos de sensores que estão levando e o horário de passagem dele. E por fim, essa imagem é o tempo de funcionamento de cada um. E os únicos da série de satélites que estão funcionando até hoje são o Landsat 7 e o Landsat 8. Bem, agora comentando um pouco sobre o Landsat 8, né? As especificações, suas características, separação das suas bandas. No Landsat 9 nós temos aí essa comparação através de um gráfico entre o Landsat 7 e 8, né? Como estão agindo as bandas nas diferentes faixas espectrais. Por exemplo, o Landsat 8, que corresponde a essa faixa mais superior do gráfico, na, na parte termal, né, na faixa do termal, são as bandas 10 e 11 que estão operando, o que foi diferente pro Landsat 7, que era a banda 6, tá? Uma longa banda, banda 6. Nós podemos observar também que para o visível, as bandas que capturam os dados para o azul, né, verde e vermelho, para o Landsat 8, mudaram também em comparação com o Landsat 7. Isso, obviamente, impacta aí na composição das imagens quando se for trabalhar com esses dados, né, em geoprocessamento. Então, quando for fazer a composição de imagens em falsa cor, por exemplo, você, para o Landsat 8, não vai seguir a mesma ordem que você seguia para o Landsat 7. É importante ressaltar isso. No slide 10, nós trouxemos em formato de tabela esse olhar mais específico aí da comparação entre o Landsat 7 e 8 e como estão agindo cada banda, né? Então, por exemplo, para o Landsat 8, a banda 1 agora é a banda costeira, a banda 9 é a banda Cirrus, a banda 8 é a banda pancromática, permanece a mesma coisa para o Landsat 7. A banda 10 e 11 agora são as bandas, como eu comentei, as bandas que agem no termal, tá? Comentando agora um pouco sobre os sensores do Landsat 8 no slide 11, nós temos o OLI, que é o Operational Land Image. Ele melhora aí os sensores do Landsat anteriores. É um sensor vassoura, né? Ele coleta dados nas bandas espectrais de infravermelho próximo,
visível e infravermelho de ondas curtas, bem como também opera aí na banda pancromática. No slide 12, falando um pouquinho sobre o TIRS, que é o Thermal Infrared Sensor, ele recolhe os dados para as duas bandas espectrais, tá? Mais estreitas na região térmica, como a gente viu lá no gráfico, a banda 10 e a banda 11, tá? Um outro fator também é que os dados do TIRS, da resolução espacial de 100 metros, são registrados nos dados do OLE, do outro sensor do Landsat, né, que a gente comentou agora, para criar produtos de dados de 12 bits, tá? Da resolução radiométrica dele. No slide 13, a gente consegue observar essa resolução espacial dos sensores do Landsat. Então, por exemplo, para o visível, para o infravermelho próximo e para o infravermelho de ondas curtas, a resolução espacial é de 30 metros. Já para a banda pancromática, né, é de 15 metros a resolução espacial. A resolução do termal aí já é de 100 metros, um pouco mais inferior. Comentando agora sobre um outro fator muito interessante do Landsat 8, no slide 14, o que acontece? O Landsat 8 ele tem seus dados calibrados usando os dados lunares. Isso é muito legal porque isso garante dados confiáveis, né, para a gente que trabalha com isso. Então, basicamente, o que acontece é que a Lua ela é o objeto mais estável próximo aí na nossa região, em comparação com a Terra, por exemplo. A Lua ela não tem diferentes ecossistemas, diferentes solos, então ela é um objeto no universo que, em relação aí aos sensores, ao satélite, é o objeto mais estável, próximo mais estável. Então, periodicamente, o satélite Landsat 8 ele se posiciona para a Lua e lá ele consegue coletar os dados lunares e calibrar os seus sensores para garantir dados altamente calibrados quando ele vai fazer essa leitura aí da superfície da Terra. Então, isso é muito importante e é algo que o Landsat 8 trouxe aí com ele. No slide 15, só comentando com vocês sobre, obviamente, relembrando aí um pouco mais sobre o Landsat 8. Os Landsats, eles circulam o globo, ele registra os dados em 11 comprimentos de ondas diferentes. As bandas de comprimentos de ondas individuais, elas podem ser combinadas em imagens coloridas, tá? Como a gente estava falando sobre esse processo de imageamento, com diferentes combinações. O Landsat 8, relembrando, ele demora aí 99 minutos para dar uma volta completa na Terra. E para completar esse imageamento dos diferentes locais e ter essa imagem completa da superfície da Terra, são 16 dias. Então, basicamente, essas são as especificações e características do Landsat 8. Olá a todos, eu sou o José Otávio e vou dar continuidade no trabalho falando um pouco sobre as aplicações do Landsat 8 no nosso dia a dia. Uma das formas de utilização do Landsat é como ferramenta na análise e confecção de CAR, levando em conta toda a questão do Código Florestal, que estabelece questão de área consolidada, área remanescente, e as imagens de satélites conseguem dar suporte para que isso seja feito. Além disso, nós conseguimos ver a degradação ambiental de modo pontual e acentuado em diversas áreas. Além disso, identificação de área de risco, caracterização de corpos hídricos e também na avaliação de queimadas. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens que conseguem expressar como o Landsat consegue verificar essa questão. A primeira imagem que temos aqui é uma área de queimada na Amazônia. Então, nós conseguimos verificar os tons de cores expressando exatamente os focos de queimada na região. E o desmatamento também pode ser visto, né, e verificado nas imagens. Então, nós conseguimos ver as bandas que expressam a falsa cor, né, e verificar a partir dessas imagens de satélite como funciona essa dinâmica de queimadas na região. Outra imagem fala um pouco mais sobre
a questão do uso e ocupação do solo em áreas urbanas. Essa imagem, por exemplo, retrata a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a gente consegue verificar a análise de corpos hídricos, né? Nós temos ali o Parque Nacional de Anavilhanas, e na direita nós temos a zona costeira do Maranhão. Então nós conseguimos ver diferentes corpos hídricos a partir dessas imagens. Além disso, nós temos a questão de análise de risco, que a partir das imagens de satélite conseguimos verificar como o risco, nesse caso inundação, está sendo associado em diferentes períodos. Nós conseguimos ver a imagem antes e depois de uma forma bem expressiva e como a inundação afetou essa região. É isso o nosso trabalho. Nós agradecemos a atenção de todos